Olá, boa noite a todos. Eu sou o Micael Moura. Enio Fernandes. E bem-vindo a mais um programa do Arsenal Teológico. E nesse programa, mais um relatório de missão, nós temos o prazer e o privilégio de conversar com um dos pastores que me ajudou grandemente e que, na verdade, considero um amigo pessoal, o pastor Mário Botão. Então, pastor, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite. Quero saudar a todos com a paz de Cristo e é um privilégio estar aqui com vocês também. Realmente é muito bom tê-lo aqui. E hoje nós vamos poder conversar um pouquinho mais. O senhor vai poder falar não só sobre os seus projetos, né, atualmente, ali o que está fazendo, mas também, inclusive, se apresentar melhor para os que ainda não o conhecem, né? O senhor já tem atuado há alguns anos no campo missionário, mas, obviamente, de quem está assistindo do Brasil todo, eu acho, tem pessoas que não conhecem ainda o Senhor. Então, a primeira pergunta que geralmente nós fazemos é para essas pessoas que ainda não conhecem: quem é o pastor Mário? Então, meu nome é Mário, eu sou casado com a Juliana, minha esposa. Eu sou natural de Marília, só que eu me criei em Sorocaba. Meus pais foram para Sorocaba quando eu era ainda bem pequeno. Me criei em Sorocaba. Eu conheci o Evangelho no ano de 2000, por meio da Igreja Batista Calvário. Um missionário americano, pastor Sean Alexander, apresentou o Evangelho para mim. Eu compreendi o plano da redenção e entreguei minha vida a Cristo em novembro do ano 2000. Logo em seguida, eu recebi um chamado de Deus para poder servir. E o próximo movimento foi ir para o seminário. Me matriculei num seminário, estudei até 2007. No ano de 2007 eu me formei. Foi no ano que eu me casei. No ano de 2008 eu fui para o campo missionário. Eu fui para Diamantina, Minas Gerais, servir. No ano de 2011 eu me filiei à MBBF. Em 2010 eu iniciei um trabalho de revitalização com a Igreja Batista Regular de Jaguariaíva. De 2010 a 2016 eu permaneci em Jaguariaíva. Nós conseguimos concluir o trabalho em Jaguariaíva e fomos para Piraquara, trabalhar com a igreja de Guarituba, a Igreja Batista Boas Novas. Isso em 2016. Nós servimos até 2021 na Igreja Batista Boas Novas, concluímos o nosso trabalho e viemos para Arapoti. Estamos aqui há 5 meses. Então, dia 1º agora de julho, fez 5 meses que nós estamos nesse 4º trabalho missionário. Interessante. Então, já passou por algumas experiências diferentes ali no caminho, né? Sim. E o pastor falou que foi em 2016 que foi para Piraquara? Isso. Interessante. Então, foi em 2016 que eu conheci o senhor. No último ano meu do seminário, eu achei que fosse um ano antes, na verdade, eu não sei porquê. Na realidade, eu tenho a memória que eu te conheci no acampamento da Conjob. Ah, é mesmo, é verdade. Em 2012. Inclusive, o senhor foi uma das pessoas que, estava com o coração sensível. E foi uma das pessoas que falou para Deus: eu vou responder sim para missões. Foi no acampamento. Exatamente. Ali no acampamento, eu estava naquele momento de decisão bem... Eu acho que todo mundo já passou, né? Que é, ou vai ou não vai, né? Naquele... E o que é interessante, é que a memória que eu tenho de você... É uma boa memória, porque o que Deus requer de nós é um coração quebrantado e um espírito compungido. E era muito nítido que você estava debaixo de convicção do Espírito Santo
e queria obedecer aquilo que Deus estava te falando. É a memória que eu tenho. Aquele acampamento, para mim, foi um dos marcantes e um divisor de águas na minha vida. E realmente, eu não lembrava disso. Agora que o pastor falou, que eu lembrei, que até chamei o senhor para conversar, né? E foi lá, realmente. E depois, lá em 2016, no ano que eu estava me formando, ou iria me formar no seminário, que a gente teve um outro contato. Depois ainda passei um ano ajudando lá em Guarituba também, lá em Piraquara, né? Então, ali foi que a gente conseguiu se conhecer um pouco melhor. E tem mais. Oi. Foi lá que você conheceu sua esposa. Pois é verdade. No seminário, né? Em Boas Novas. Em Boas Guarituba Novas. foi onde nós estávamos dando outros passos. Mas o senhor já conheceu o Enio? E aí? Eu não sei mesmo se vocês já se conheceram. A diferença de conhecer entre vocês, entre a intimidade de vocês dois é gigante. Eu acho que a primeira vez que eu conheci o pastor Mário foi uma conferência que ele deu no seminário. Acho que em 2012 mesmo, foi no meu segundo ano de seminário. Segundo para o terceiro. Ele estava lá, aproveitei, acho que junto no mesmo período do acampamento, acho que aproveitaram para convidar ele para falar na capela, eu acho. Eu lembro que dos missionários que a gente estava lá no meu primeiro ano, o pastor Mário foi mais atencioso, porque normalmente os missionários, quando vão lá para o seminário, os pastores já convidam, né? Vamos lá, vamos na minha casa, vem almoçar, vamos sair. Aí o pastor Mário, não, vou comer aqui com o pessoal. Aí o Adriano, o missionário Adriano sentado, de repente chega o pastor Mário, posso sentar aqui, gente? Pode. Aí foi o primeiro contato que eu me lembro do pastor Mário, assim. Eu posso dizer que a memória que eu tenho dele é ele investindo no casamento dele. É ele construindo na época era namorada, né? A esposa que hoje está o auxiliando no seu ministério, né? E olha como é interessante, no seminário você também pode encontrar aquela pessoa que vai servir ao seu lado. E é interessante o cuidado que ele tinha com a namorada dele, agora a esposa dele, e hoje eles estão no ministério, né? Olha que legal. E se eu não me engano, o senhor também encontrou a sua esposa por conta do seminário, né? Ou não? Nós viemos da mesma igreja, nós somos jovens da mesma mocidade, que é da Igreja Batista Calvário em Sorocaba. Então, nossa história é um pouquinho antes. Isso que eu ia perguntar. A sua esposa, ela fez algum período no seminário em Curitiba? Ela iniciou os estudos. Ela iniciou os estudos em 2003 e concluiu em 2006. E ela se formou em educação cristã. Ela se formou no Seminário Batista Glória do Sul, 2006. Eu me formei em 2007, mas em São Paulo. Isso que eu ia perguntar. O senhor fez o seminário em São Paulo. Eu comecei os estudos no Seminário Batista Glória do Sul. Eu fiz 3 semestres e meio. Aí eu transferi os meus estudos para São Paulo. Então eu tive um contato no seminário também do Sul. O nome do seminário lá de São Paulo era qual, pastor? Batista Esperança, lá no Santa Cruz. Sim, Batista Esperança. E a Igreja Batista Esperança é uma das igrejas que apoia o nosso ministério. E foi uma das igrejas que Deus usou, inclusive, no momento muito delicado do meu casamento, quando a Juliana foi acometida por uma enfermidade. Na época nós não sabíamos o que era, e aquela igreja nos acolheu com todo o amor, né? O pastor Marvin Frey, pastor Sérgio Moura, eles nos ajudaram bastante naquela época, e até hoje é uma das igrejas que nos sustentam no ministério. Eu acho que voltando talvez um pouquinho ali na história, no tempo, o senhor falou que se converteu em qual ano mesmo, que eu não lembro? 2000, ano de 2000. Ano 2000. E uma coisa que é interessante talvez a gente perguntar é porque hoje o senhor é missionário, está atuando, tudo, mas antes da sua conversão,
o senhor trabalhava com o quê? Era o quê? Qual foi a grande mudança ali nesse momento? Então, um divisor de águas, né? Antes da minha conversão, eu trabalhava com uma escola. Eu tinha uma escola de informática. Eu dava aula de computação. Então, eu mexo com informática, pelo que eu tenho em memória, desde os meus 14 anos. Eu tinha uma escola, eu dava aula e também trabalhava na manutenção de microcomputadores, né? Então, antes da minha conversão, esse era o meu tipo de trabalho. Eu trabalhava com informática, né? E dava aulas também em escolas de computação, escolas municipais. Mais um motivo para se entenderem bastante com o Micael, da área de... Sim. Sim, mais ou menos, né? Porque foi muito tempo depois, né? Ou seja... Mas interessante que depois que eu conheci a Cristo, eu ainda continuei trabalhando com informática. Continuei trabalhando. Inclusive, quando eu fui para o seminário, eu trabalhei em uma época com o pastor Kenneth Wells, no laboratório que eles tinham no seminário de informática. Mas depois daquele meu primeiro semestre mexendo com informática, eu não mexi mais. Eu parei de atuar nessa área. E até hoje eu mexo nas minhas questões, nas minhas coisas particulares. Mas eu não trabalho mais com informática, né? Uhum. Isso é algo interessante que eu acho que até nós comentamos, talvez quando o missionário Tiago estava aqui, mas que é de nós usarmos os nossos talentos, aquilo que a gente aprendeu e que, em certo aspecto, é bom, para poder ajudar na edificação ali do próprio evangelho e tudo mais, né? E eu lembro, até tenho algumas coisas hoje que, quando eu estava lá em 2017, no caso, ajudando em Guarituba, pastor Mário, tem essas coisas aqui que tá parado, quando você for pro campo, usa lá, e algumas coisas a gente está usando. Então, verdade. É interessante, é muito legal a gente não tirar aquela ideia, né, de que eu entrei no campo missionário, no campo pastoral, agora toda a minha vida passada não vou utilizar mais nada. Na verdade, a gente consegue utilizar, né? Eu diria que a questão de informática não tem tanto impacto na minha vida hoje. Mas o fato de estar numa sala de aula, sim, com certeza. Pra você ter uma ideia, o primeiro curso de computação que eu fiz foi o sistema operacional MS-DOS. Não sei se vocês chegaram a estudar esse programa. Eu mexi de curioso, porque na minha época já não estava mexendo mais. Não estava mais. Então, na minha época era o Windows 3.0, MS-DOS 6.22, Lotus 1, 2 e 3. Então, interessante que eu comecei a fazer o curso com 14 anos de idade. Mas com 14 anos de idade, eu pedi para meu pai me emprestar um dinheiro, eu comprei um computador e já montei uma sala e já passei a ensinar. Então, eu tenho contato com uma sala de aula desde os 14 anos. Isso favorece muito hoje em dia, né? Então, nesse sentido, eu posso dizer que foi uma bênção ter aprendido informática, porque por meio dela, eu aprendi a dar aula, né? Isso afeta e contribui com o meu ministério hoje. E é alguma coisa que eu pude aprender do pastor. A questão de como passar o material de uma forma que a pessoa consiga se interessar. Eu também creio que eu nunca fui péssimo em ensinar, mas alguns detalhezinhos, algumas coisinhas eu consegui pegar no tempo que eu estava de Guarituba e tento sempre aplicar isso, a questão de criar interesse em quem está ouvindo. Uma das coisas que eu sempre quis saber, uma das coisas que chamou muita atenção quando eu o conheci, foi a questão dos seus trabalhos, tanto indo em escolas, né, trabalhos evangelísticos, tanto que eu lembro que a gente fez uma viagem missionária, quando eu estava no seminário, para a igreja onde o senhor estava, fazendo seu ministério de revitalização. E o senhor estava muito ativo, e eu vi, o que me chamou bastante atenção foi duas peças. O senhor fez uma pantomima, num centro ali, né, onde tinha várias lojas, e depois o senhor fez aquela questão dos fantoches. Aí, uma das coisas que eu queria saber, onde foi que o senhor tirou isso, né? De onde o senhor aprendeu, questão dos fantoches,
ser um pouco de ventríloco, né? Tanto que eu, quando aqui no nosso ministério aqui em São Paulo, eu utilizo muito coisa que o senhor deu dicas, falava, alguma coisa. Tanto que eu tenho até o meu próprio bonequinho e a gente está caminhando nas histórias. Legal. Então, um chamado evangelista, como evangelista, eu tive 4 meses depois da minha conversão. Né? 4 meses depois, um pastor foi convidado para pregar na igreja, numa conferência evangelística, e eu respondi, eu me coloquei à disposição para servir. E Deus acendeu no meu coração um forte desejo de pregar o evangelho aos perdidos. Então, eu me identifico muito como um evangelista. Então, esse é o ponto principal. Eu quero falar de Cristo, eu quero falar do evangelho para as pessoas. E eu tive uma equipe de pastores, isso foi muito importante, né? Uma equipe de pastores, cada um com seus dons, afetando aquelas pessoas que eles estavam discipulando. E eu andei muito com o pastor Sean, no meu primeiro ano de conversão. E ele é um evangelista, né? Foi ele que me apresentou o evangelho, e quando ele saía para fazer visitas, ele me chamava, eu ia com ele, eu aprendi muito com ele. Então, eu tive um contato muito intenso com o evangelismo. Quando eu fui para o seminário, no meu primeiro ano, eu tive contato muito intenso com o pastor Gianni Lee, que também é um evangelista nato, né? Ele gosta de evangelizar, ele é muito criativo. Então, eu posso dizer a vocês que o contato com os meus discipuladores, os meus professores, contribuiu muito com o meu interesse em também querer evangelizar. Então, esse é o ponto de partida, né? Eu fui influenciado por pessoas que amam o que fazem. Em segundo lugar, quando eu comecei a aprender a evangelizar, eu tentei pensar e buscar em Deus qual seria uma das formas de alcançar o maior número de pessoas possíveis. Ainda em Sorocaba, nós começamos a pedir permissão para as escolas, para a gente apresentar o evangelho nas escolas. E a ideia era justamente essa. Eu estava perguntando para Deus, como é que eu consigo alcançar o maior número de pessoas possíveis? Na escola, poxa. Está todo mundo lá. Então, essa ideia de alcançar um grande número me levou para a escola. A igreja que eu frequentei nos meus anos de conversão eram igrejas que faziam muita viagens missionárias. E por ser igrejas fundadas por americanos, vinham muitas equipes de americanos. E quando eles vinham, eles traziam pantomima para serem apresentadas. Quando nós íamos fazer viagem missionária, nós treinávamos a pantomima, o teatro mudo, e nós apresentávamos. Então eu tenho isso de berço, do discipulado mesmo de berço. Quando eu fui para o ministério, ou quando fui para o seminário, eu levei isso comigo. Eu levei os evangelismos pessoais, eu levei os evangelismos nas escolas públicas. Já o contato com o fantoche aconteceu quando eu estava no Seminário Batista Esperança, em São Paulo. O pastor Gianni Lee, não sei se vocês pegaram essa época dele, que ele fazia evangelismo com as cordas. Não sei se vocês lembram. Vocês chegaram a pegar? Manipulava a corda, fazia uma cruz. Então, eu usava aquele evangelismo nas escolas. Eu estava em São Paulo e eu fui fazer uma apresentação evangelística numa escola. E naquela escola havia um pastor presbiteriano. E ele tinha um fantoche. O nome dele era pastor Josué. E eu achei fantástico ele manipulando o boneco. Achei uma coisa, assim, formidável, né? E eu troquei algumas ideias com ele no final. Pois bem, cheguei em casa, eu procurei na internet alguns vídeos sobre fantoche. Achei pouco material. Eu fui achar na APEC. Inclusive, tinha vídeos desse pastor, em VHS. Você acredita? Em fita de VHS. Eu comprei a fita VHS, assisti, e eu escrevi toda a fala dele num caderno. E eu peguei
uma meia e comecei a trabalhar olhando o vídeo dele e tentando fazer. Mandei uma mensagem para ele, falei assim: pastor, aqui é o pastor Mário, eu vi o senhor, nós trabalhamos juntos naquela escola, que eu apresentei as cordas, o senhor apresentou o fantoche, eu queria pedir permissão para o senhor para eu usar o seu texto. E ele permitiu eu usar o texto. E eu decorei. Aí eu comprei o meu primeiro boneco e eu comecei a treinar. E eu comecei a levar o boneco nas escolas. Ele falou duas coisas importantes que ficaram na minha mente. Primeira questão importante. Não faça questão de ser um ventríloco. Apenas converse com o boneco. Porque eu tinha medo das pessoas verem eu babuceando as palavras. Ele falou, não se importa com isso, porque a ideia não é enganar as crianças. O boneco não tem vida, é um boneco de pano. Não tem problema eles descobrirem que você está falando. Aquilo me deixou muito confortável nas minhas primeiras apresentações evangelísticas com o boneco. Eu poderia conversar com o boneco, as pessoas viam eu falando, tudo bem. Mas com o treino, a velocidade da fala, as pessoas nem percebiam mais. Com o treino. Uma segunda coisa que ele falou é que ele tinha um boneco mesmo de ventríloco mesmo. Sabe aquele que mexe a sobrancelha? Ele falou, olha, demorou muitos anos para eu adquirir esse boneco. Eu usava meias. Eu fazia fantoche de meias. Aquilo também, para mim, foi um estopim para me impulsionar. Eu vou usar um boneco de fantoche mesmo. Tudo bem, não precisa. Talvez o dia que eu tiver recursos, eu compro um boneco de ventríloco, que mexe a sobrancelha, mexe a orelha, bem legal assim. Não precisa de tudo isso. Usa o que você tem. Não precisa ser muito talentoso para fazer isso, né? Então, começou assim, né? Começou assim. O trabalho foi desenvolvendo, eu fui pegando segurança. Hoje, o Teco, por exemplo, ele tem 8 histórias prontas. Então, até 8 histórias eu consigo contar, porque é muito difícil montar o enredo, montar o diálogo. É muito difícil. Não é difícil contar uma história, mas torná-la interessante e engraçada para um público muito exigente, cuja atenção é muito pequena, que é o público infantil, né? Então, foi muito mais, eu diria, muito mais esforço do que talento. Muito mais dedicação do que dom, né? Deus acabou honrando. Ah, sim. O meu aqui é o Toninho, o pastorzinho Toninho. Legal. E é muito interessante, eu acho maravilhoso ver esse trabalho. A primeira vez que eu vi foi com o senhor, assim, presencialmente, né? Por causa que eu percebi, normalmente, pelo menos aqui em São Paulo, eu tenho muito isso, né? Visto isso. Que a gente faz o fantoche, faz o boneco, conta as histórias, crianças ficam prestando atenção, né? É uma forma muito interessante de trabalhar. Só que o que eu sempre acho muito incrível é observar as reações, não das crianças, mas dos adultos, dos pais que levam as crianças. Teve uma vez que a gente fez na EBF e eu não tinha contado que ia ter o boneco. Ia ser só uma surpresa. Aí uma mãe dos meninos descobriu, levou o filho, e normalmente na CBF não estava tendo acompanhamento das mães. Mas a mãe convidou outras mães para ver o boneco. Legal, amém. E eu fiquei assim, falei, nossa, e por essa eu não esperava. E ela ficou esperando. Né, porque falaram que vai ter o boneco, alguma coisa assim. Eu falei, tá bom, pode ficar à vontade. Isso é muito legal. Mas olha, sabe o que me ofende? É que as pessoas têm muito mais interesse no Teco do que eu. Olha, muitas das vezes eu nem precisaria ir. Só o Teco por si mesmo ele poderia pregar e fazer o trabalho com criança. Eu sou apenas um complemento, né? Isso mostra como que para Deus nós somos apenas instrumentos, né? Aquilo que o boneco é na minha mão, eu sou na mão de Deus. Nós somos para Deus instrumentos que Ele quer usar. Isso é fantástico. E que toda a glória e toda a honra seja dada a Deus mesmo. Pastor, o senhor falando isso daí, eu não sei se eu já contei para o senhor, mas faz parte do meu testemunho padrão, quando eu falo sobre
o chamado para o seminário, para o seminário não, para o campo, né? É que eu falo que eu fui chamado por um boneco. Porque foi lá em Jaguariaíba, quando a Conjove fez uma viagem missionária para lá, e obviamente... Na mesma viagem. Na mesma viagem? Essa viagem que eu mencionei foi essa. Ah, é? E o Teco estava lá. E é interessante que o que o senhor falou, ou o Teco falou, né? Foi justamente sobre Deus estar chamando e a gente está relutando, né? E eu estava naquele momento exato com isso, aquilo estava na minha mente, por causa que eu estava indo numa viagem missionária, vendo ali a necessidade de espalhar o evangelho, até parando pessoas na rua, conversando, e a pessoa não aceitando a Cristo, mas aceitando conversar, sendo aberta para aquilo. E naquele momento lá, em que até o Teco estava falando, o senhor estava conversando e tal, enquanto o meu colega do lado estava dando risada, eu estava chorando, né? Porque o Espírito Santo estava incomodando ali, falando, ele tá falando brincando, mas é sério, precisa ir e tal. E então eu fico brincando, né, que eu fui chamado pro campo ministerial por um boneco. E eu acho que por isso também que eu tenho tanto... eu vejo com tanto carinho essa forma de evangelismo, essa forma de testemunhar, por mais que eu mesmo não consigo fazer pela vergonha. Eu tenho muita vergonha. Eu já tentei lá na igreja em Osternac, mas eu tenho muita vergonha. E mudar a voz também, eu falo, todo mundo sabe que sou eu. Mas é algo assim que quando eu vejo eu também acho espetacular. Bem. Mas isso de mudar a voz vai com o tempo. Acho que a primeira vez que eu fiz... Esse é o terceiro ponto que eu iria comentar sobre a orientação que eu tive quando eu assisti às videoaulas no VHS. A terceira coisa que ele falou foi exatamente isso que o Enio comentou agora. Quando você vai usar um boneco, uma coisa que você tem que fazer é dar a ele uma personalidade. E a personalidade, para ficar, ele tem que ser o oposto de você. Completamente o oposto. Por exemplo, eu não me considero uma pessoa sociável, eu não me considero uma pessoa engraçada, eu não me considero uma pessoa simpática. O Teco, ele é o meu oposto. Por isso, acho que casou, por causa do contraste, né? O contraste. Então, acaba criando uma identidade. E eu já teria muita dificuldade, por exemplo, eu não tenho tanta versatilidade, se eu tivesse um outro boneco e desse uma outra personalidade para o boneco, distinta da minha, né? Para que eu possa dialogar com ele e fazer esse contraste. Então, é exatamente isso. Leva tempo você achar o timbre da voz para você produzir. E outra, você tem que registrar esse timbre. Porque durante o diálogo, você não pode ficar mudando o timbre, porque você não muda o seu timbre. Ele só tem um. Então, essa questão do timbre é muito importante para dar identidade para o boneco. Então, eu estava dizendo que o meu boneco também tem isso, essa questão de ser diferente. O Toninho é um rapaz do campo, um caipira, só que gosta de me levar no bico. Então, ele tem o sotaque, só que ele sempre tenta me ganhar no bico. Ele acha que sabe de tudo e tenta me levar às histórias. Ele esquece as histórias bíblicas e começa a inventar a história no meio pra fingir que tá certo. Uau, que legal! É isso mesmo. Eu acho que qualquer dia desses tem que ter como é que chama quando junta duas histórias diferentes? Um crossover. Tem que ter um crossover aí do Teco e do teu boneco aí com o seu nome. O Toninho. O Toninho. Legal. Então, o que eu tenho percebido com as nossas conversas, e é interessante que cada vez mais que a gente vai chamando outros pastores e outras pessoas para conversar, nós vamos pegando algumas coisinhas que são um padrão. E o que eu tenho percebido, inclusive, que o senhor mesmo falou sobre a influência de outras pessoas, mas no seu caso ali, dentro já do seminário, né, já visando o ministério, foi algo que foi realmente relevante. E isso é algo para até nos chamar a atenção, qual influência eu tenho passado. Mas a minha pergunta, na verdade, em cima disso,
O senhor recebeu alguma influência, assim, talvez desde cedo, na família, para o evangelho, não necessariamente o ministério, mas para o evangelho, ou Jesus converteu o senhor de uma forma talvez mais brusca? Como que se deu a sua conversão? Então, nesse quesito, os meus pais, eles têm uma herança religiosa particular. Minha mãe vem de berço presbiteriano e o meu pai vem de berço católico. Só que eu recebi a Cristo no ano 2000. Minha mãe recebeu a Cristo em 2004 comigo. E meu pai recebeu a Cristo em 2020 comigo. Olha, então, ou seja, nós tivemos sim uma influência religiosa, né? Eu tenho uma herança presbiteriana e uma herança católica, né? Mas eles me influenciavam no sentido religioso. Eram pessoas boas, eles deram uma boa educação para mim, para minha irmã, para o meu irmão. Eram pessoas cuidadosas, atenciosas, mas o evangelho eu conheci fora de casa. Mas como que foi ali o processo de conversão? No ano de 2000, eu tinha uma escola de informática e eu fui assaltado. Entraram na minha loja e me levaram meus computadores. E eu precisei comprar outros computadores para que eu continuasse trabalhando. E eu peguei emprestado o nome da minha mãe. Só que daí, por má administração da minha parte, eu não consegui honrar os compromissos. E o nome da minha mãe foi para o SPC. E meu pai, na época, ele tinha conta conjunta com ela. Meu pai foi no Carrefour fazer uma compra e ele percebeu que o nome dele estava também restrito. Ele chegou em casa furioso. Ele queria me colocar para fora de casa, né? Isso gerou um clima muito ruim dentro de casa. A minha escola não estava indo bem. Eu estava quase fechando a escola. E eu estava entrando numa crise emocional muito forte, muito acentuada. E desde a minha infância, eu tive crises emocionais e me levou a ter sentimentos suicida, né? Uma vez na adolescência, eu já tentei cometer suicídio. Eu não logrei êxito, graças a Deus. Mas ali, aos 22 anos, eu comecei a cogitar a possibilidade de suicídio novamente. E essa questão de morte, de me matar, estava muito viva na minha mente. Pois bem, eu pensei no meu desespero, na minha angústia, eu vou me enforcar num centro esportivo próximo de casa e eu vou dar cabo à minha vida, né? Não vale a pena viver. Naquela semana, eu pensei assim, veio um pensamento, né? Por que você não procura Deus? Pensamento, procura Deus. Aí eu falei, tá bom, eu vou procurar Deus. E eu fui em várias igrejas. Eu fui na igreja católica para achar Deus. Eu fui na igreja Congregação Cristã do Brasil. Eu fui na igreja Assembleia. Eu fui na igreja Metodista. E eu não achei Deus. Aliás, eu fui muito mal recebido. Se diga isso. Muito mal recebido. Aí o que aconteceu? Eu estava em casa assistindo a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu falei, poxa, achei Deus. Vou ser pastor, vou ganhar dinheiro. Meu problema era ganhar dinheiro, eu queria ganhar dinheiro. Achei o meu Deus. E eu tive aí uma ideia brilhante, né? Eu preciso ganhar dinheiro, os caras estão ganhando dinheiro. O dinheiro é a minha solução. E Deus e o dinheiro, né? E decidi que eu iria me matricular num seminário para ser pastor, porque eu precisava de dinheiro. Pensando no meio batista, não tem nada a ver, né? Chega a ser engraçado. Isso mostra que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? Pois é. Isso mostra também que Paulo tem toda a razão quando ele falou que não há quem busque a Deus.
Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Eu não estava procurando Deus, Micael, pastor Micael, eu estava procurando dinheiro. Mas Deus foi o meu subterfúgio, foi meu álibi. Pois bem, só que naquela semana que eu estava tentando ver para eu me matricular no seminário, a minha mãe falou assim para mim: Mário, tem um jovem que está indo para o seminário, que era o Fernando, filho da dona Marlene. A dona Marlene foi uma cuidadora. Ela cuidou de mim e da minha irmã quando nós éramos pequenos. Aí eu fui até a dona Marlene e falei para ela: Dona Marlene, o seu filho Fernando vai para o seminário? Ela falou: vai. Eu queria tirar mais informações. E eu pensando no dinheiro. Eu preciso fazer um seminário. E eu estava vendo como que isso iria acontecer. Ela falou assim: vai na igreja no culto de quarta-feira. Falou: qual a igreja? A Igreja Batista. Ah, tá bom. Vai lá na igreja e converse com o pastor que você quer ir para o seminário. Aí eu fui no culto de oração. Tinha um americano regendo, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Terminou essa parte de música, ela fez assim para mim: vai lá falar com ele. Era o pastor Sean. Eu corri até ele estava no corredor, indo para a classe de discipulado. Eu falei assim para ele: pastor. Ele falou: pois não, eu quero ir para o seminário. Como que eu faço? Aí ele falou assim: viu, eu vou dar um estudo. Na terça-feira eu posso fazer uma visita para você? Eu falei: pode. Viu, mas eu quero ir para o seminário. Quero estudar a palavra de Deus. Mentira! Eu queria ganhar dinheiro, né? E na terça-feira, ele de fato foi na minha casa. Foi onde ele me apresentou o evangelho. Sabe aquilo que a Bíblia fala do martelo que esmiuça a penha? Foi o que Deus fez no meu coração. Eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo que ele falou para mim, né? Sobre que eu sou um pecador, que eu mereço o inferno, que Deus enviou Jesus para morrer no meu lugar e que Deus pode me redimir através da sua graça. Basta eu confiar nele. Arrependido, confiar nele. Ele falou: então, o que é que impede você de tomar essa decisão? E eu falei para ele: nada. Ele falou: faz sentido para você? Faz todo sentido. Eu tinha plena convicção que se eu morresse naquela hora, eu ia para o inferno. Ele foi embora. Eu sei que eu fui para o meu cantinho no particular e eu falei para Deus: Deus, eu entendi. O miserável homem que sou. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha alma e me salve. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Então, naquele dia, às 8 horas da noite, no dia 20 de novembro do ano 2000, o Senhor me salvou. Não foi assim a minha história. Logo depois eu fui para o seminário. Mas eu lhe garanto que não tem nada a ver mais com o dinheiro. Fiel aos seus propósitos. Sim, Deus mudou o meu coração completamente. Isso faz a gente pensar que não necessariamente por conta de uma herança religiosa, como o senhor colocou, a pessoa já ouviu em algum momento a verdadeira mensagem do Evangelho. Mesmo morando em cidades que têm milhares de pessoas e... nós temos essa ideia, às vezes, né, de que todos, em algum momento, já ouviram falar sobre Jesus de alguma forma, e, na verdade, não necessariamente, né? Talvez a pessoa nunca tenha ouvido falar sobre o verdadeiro evangelho. Isso, exatamente. Exatamente. Herança religiosa não quer dizer absolutamente nada. Então, o senhor comentou que teve períodos de depressão, profunda depressão, e, na verdade, quase chegando ao máximo ali das consequências máximas. Depois da conversão, isso mudou? O seu pensamento mudou? A igreja lhe ajudou quanto a isso? Ou como que o senhor encarou isso naquela época? Como encara essa situação da depressão, até de pensamento suicida? Porque tem muita gente que está passando por isso ainda, né? Sim. Então, a Bíblia fala em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas velhas já passaram. Presta atenção. Eis que está se fazendo novas. É interessante entendermos que o fato de nós sermos convertidos não quer dizer que tudo aquilo que eu sofria simplesmente vai desaparecer. Quer dizer que eu tenho agora uma nova natureza e tudo está se fazendo novo. Ou seja, eu vou precisar trabalhar em algumas áreas para poder vencê-las. Para você ter uma ideia, quando eu fui para o seminário, eu fui 1 ano depois da minha conversão. Eu fui para o seminário na hora certa, eu tenho certeza. Mas eu fui muito imaturo. Tanto é fato que eu estudei 3 semestres e meio, eu havia dito. E por que eu estudei 3 semestres e meio? Existe 3 semestres e meio? Não, não existe. É que eu deixei o seminário. Até algumas pessoas brincavam depois que eu saí, né? O Mário que fugiu do seminário. Talvez você não pegou isso porque você não faz parte dos alunos da minha época. Mas eu tinha esse apelido pejorativo, né? O Mário que fugiu do seminário. Por quê? Porque no meu 4º semestre, eu entrei em depressão. Eu tive problemas emocionais. Eu não consegui lidar com os meus sentimentos. Né? Eu estava em conflito. E interessante que é no vale que a gente estabelece nossas convicções. Quando eu saí do seminário, eu saí do seminário. Inclusive, foi muito traumático a minha saída. Eu não queria mais. Eu decidi ir embora. Inclusive, o pessoal estava indo para a capela, eu pedi para o irmão Marcos me levar na rodoviária. Enquanto o pessoal estava indo para a capela, eu estava pegando minhas coisas, colocando na Kombi, para ele me levar. Eu fui chorando para a rodoviária, ele me deixou lá e eu vim embora para Sorocaba. Eu passei 6 meses. Oi? Só para entender, o senhor não queria mais o seminário ou não queria mais ministério nenhum? Nada, não queria nada. Eu entrei no fundo do poço de novo. Eu estava com sérios problemas emocionais. Eu não queria mais, eu estava com conflitos. Né? Quando eu voltei para Sorocaba de volta, eu falei para o meu pastor. Na época ainda é o pastor Alexandre, né? Pastor Alexandre Nunes. Ele ainda é o pastor da igreja de Calvário. Na época eu cheguei a ele e falei, pastor, eu deixei o seminário, eu não sei mais o que eu vou fazer, e ele se colocou à disposição de me acompanhar por um período de tempo, né? E eu ficava na igreja, né, limpando, servindo, mas eu estava vazio, eu estava com conflitos. E foi muito bom aquele tempo na igreja, servindo, ele me aconselhando, fazendo estudos. Foi ali, pastor Micael, naqueles 6 meses, não de uma disciplina formal, né? Porque eu não estava em pecado. Eu estava com conflito, eu estava com tristeza na alma. Eu precisava lidar com isso. Aquele período foi muito bom, que ali eu estabeleci as minhas convicções. Eu tinha toda a oportunidade de voltar para o mundo, de fazer o que eu sempre fazia. E ali foi um divisor de águas. Deus trouxe no meu coração uma forte convicção de que, de fato, Ele queria eu no ministério. E foi estudando a Bíblia, foi decorando versículos bíblicos. Foi aquilo que me ajudou a vencer a dor da minha alma. Foi colocando versículos no meu coração, né? O Salmo 119, versículo 11, fala assim: de que maneira um jovem pode guardar puro o seu caminho? Ele vai dizer: escondi as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra ti. A única forma de eu vencer os meus medos e as minhas crises é guardando a palavra de Deus no meu coração. Eu memorizei, você não imagina a quantidade de versículos que eu memorizei naquele período. Quando passou aquele período, eu tinha convicção, eu não tinha convicção, eu tinha o desejo de estudar. Eu sabia que Deus queria algo para mim, mas eu não tinha convicção. Meu amigo, foi no vale, foi no caminho do Gólgota, foi na cisterna, foi no deserto que Deus trouxe no meu coração convicções. Passando essa fase, o pastor Nathan Frey, o pastor Weber, fez um convite. Você não quer vir aqui para São Paulo, servir com a gente na Igreja Batista Betel? E eu já estava com o meu coração restaurado.
Eu não pensei duas vezes. Aí eu fui para São Paulo e me matriculei no Seminário Batista Esperança, e a minha membresia de Calvário foi para Betel, onde eu sou membro até hoje. Se fosse para o senhor dar um conselho ou ajudar pessoas que estão assistindo agora esse vídeo e que estão, como o senhor falou, nesse vale, estão com depressão profunda e são cristãos verdadeiros, né? Interessante que cristão verdadeiro também sente tristeza, também pode entrar em depressão. Qual que seria o conselho que o senhor daria para essas pessoas? Olha, eu diria duas coisas, né? O primeiro conselho seria exatamente aquilo que Jesus falou para o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu vou viver com a palavra de Deus que procede da boca de Deus. Eu preciso encher meu coração e minha mente com a palavra de Deus. Eu preciso. Eu tenho necessidades espirituais e é a palavra de Deus que preenche isso no meu coração. Esse é um conselho. Você precisa ter contato com as Escrituras. Você precisa voltar para as Escrituras. Você precisa permanecer nas Escrituras. Esse é um primeiro ponto. O segundo conselho é: você precisa de um conselheiro. Você precisa de um amigo conselheiro. Você precisa de alguém que você vai buscar orientações. E nesse ponto, o papel do pastor, ele é fundamental. Ele é muito importante nesse processo de ajudar alguém a vencer desafios. Tanto é fato que esse é um dos fatores, esse é um dos pilares do meu ministério. Por isso que eu trabalho com revitalização de igrejas. Eu quero ajudar pessoas que estão passando por dificuldades. E quando eu vou para uma igreja fazer um trabalho de revitalização, sabe qual é a primeira área que eu vou trabalhar? É a área do coração. Se eu não estiver bem no meu coração, eu não vou conseguir desenvolver outras áreas que estão sobre meus ombros. Não é que eu não quero, eu não consigo. Meu coração não está bem. Pastor, uma pergunta sobre essa questão. Eu já vi de algumas pessoas que sofrem ou já sofreram com depressão que existem gatilhos. Que a pessoa está bem, aí acontece alguma coisa, ou ele relembra, ou... Enfim, existem gatilhos que fazem a pessoa, né, sofrer recaídas ou começarem esse processo de depressão. Isso para o senhor existiu ou teve? Ou o senhor vê de uma outra maneira o que leva tanto uma pessoa para a depressão? Existe depressão que é uma questão clínica. É uma questão clínica. Precisa procurar um médico e você precisa descobrir o que está acontecendo com você, né? É uma questão clínica. Agora, o grande problema é que a gente tirou do nosso dicionário a palavra tristeza. E a gente fala depressão. E às vezes não é depressão, é tristeza, né? Depressão, nós tratamos com medicamento às vezes. Tristeza, a gente trata no altar do Senhor. Então a gente fala depressão, né? Eu não falei depressão. Eu falei que eu estava triste, eu estava deprimido, mas não depressão. Eu estava num estado de tristeza profunda. E havia algumas coisas que aconteceram no meu passado que eu não consegui vencer, que me frustrava. Pode ser esse gatilho. Eu estou frustrado comigo mesmo, né? Não estou conseguindo lidar com isso, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. Eu preciso tratar isso no altar do Senhor. Depressão é com remédio. Tristeza na alma é no altar do Senhor. Aliás, se você prestar atenção no livro dos Salmos, 90% dos salmos são salmos de lamento. É a alma gritando para Deus, é a alma clamando para Deus. E o detalhe, Deus respondendo a todos os clamores. Não é um livro depressivo, é o coração abatido. Porque andas abatida, ó minha alma, porque se perturbas, ó dentro de mim. Né? De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. Né? Então é importante nós entendermos que existem tristezas, e não tem nenhum problema com tristeza. Né? Nós lidamos com isso, é um sentimento que nós temos que administrar. Né? E às vezes nós buscamos outros recursos para tratar dessa área do coração. Agora, existem questões que é depressão. Por exemplo,
A Juliana, quando nós estávamos em Diamantina, ela teve um quadro depressivo. E eu lembro que, em alguns momentos, eu fui no quarto, eu a encontrava chorando. Eu falava, né, o que está acontecendo com você? Eu entendia um pouquinho o que ela estava passando, porque eu já tinha passado por tristeza na alma. Mas será que é alguma coisa que aconteceu no seu passado? Uma frustração? Você não tá... Não, eu estou bem, eu estou fazendo meus devocionais, eu estou bem. Mas eu não sei o que está acontecendo. Pois bem, o quadro depressivo dela foi tão agudo, tão acentuado, que eu não pude ficar no ministério. Eu tive que deixar o ministério. Por isso que em Diamantina eu fiquei 2 anos. O objetivo era 4. Fiquei 2. Eu tive que deixar o ministério. E eu entrei em contato com a missão, agradeci às igrejas, olha, obrigado, vocês me enviaram para o campo, mas eu estou desistindo. Não é que eu estou desistindo, eu preciso ir para casa cuidar da minha esposa. E nós fomos para São Paulo, até que eu falei que a Igreja Batista Esperança ajudou muito a gente naquela época. A Juliana fez uma bateria de exames e descobriu que ela tinha lúpus. Uhum. A tristeza dela vinha do lúpus. Uhum. Veja, ela tinha que entrar no medicamento. Não era uma questão de orar, não era uma questão de fazer devocional, não era uma questão de confessar pecados. Era uma questão clínica. Não era uma questão de tristeza. Ali era depressão mesmo, porque o lúpus, ele causa esse desequilíbrio. E ela começou a fazer um tratamento. 6 meses depois, equilibrou-se o lado emocional. Ela estava bem. Nós conversamos, nós oramos, buscamos a direção de Deus. Vamos voltar para o campo. E fomos para Jaguariaíva. Então, ou seja, veja a diferença de tristeza para depressão. Depressão, gente, é clínica. Precisa procurar um médico, precisa fazer exames, precisa descobrir o que é. Agora, se for tristeza, é no altar do Senhor que você trata. No meu caso, não era depressão, era tristeza. No caso da Juliana, era depressão advinda do lúpus. Aí, olha que interessante. Em 2016, fomos para Piraquara fazer um trabalho lá. A Juliana achou uma infectologista muito atenciosa, interessada no diagnóstico dela, fez um tratamento com ela, descobriu-se que não era lúpus. Ela tinha o vírus da tuberculose. Ela tinha tuberculose e não era lúpus. Ou seja, de 2010, que eu deixei Diamantina, até 2016, tratamos lúpus. Não era lúpus, era tuberculose. Ela fez um tratamento de 6 meses e foi curada. Ela não usa medicamento nenhum mais. Ou seja, ainda a pessoa pode errar no diagnóstico. Então tem que investigar mesmo. Não entendo. Obrigado, pastor. Realmente é uma... Como o senhor falou, hoje em dia as pessoas têm tirado, né, essa palavra tristeza. E eu vejo que também acontece, né, é que as pessoas, tanto que negavam, muitas pessoas já vi falar, depressão, isso não existe, não existe. Aí hoje é o contrário, né? Tudo é depressão. Então, às vezes, isso atrapalha, como o senhor mesmo falou. Um diagnóstico errado, a pessoa pode dizer, não, isso é só com médico, não tem nada a ver com espírito, não é espiritual, não tem que ver com pastor, não é igreja. Né? Então, isso é importante a gente ver, que a gente precisa reconhecer onde é a questão, né? Para tratar direito. Exatamente. Passando ali, talvez, para a próxima etapa da conversa, pensando mais na questão agora ministerial. Antes a gente estava falando mais da questão pessoal, né? Então, questão ministerial, o senhor falou que o seu chamado é para a revitalização de igrejas. Então, nisso eu já tenho 2 perguntas. A primeira é, alguém que está no seminário, né? E eu passei por isso, eu acho que praticamente todo seminarista passou por isso. Como descobrir qual é o chamado que a pessoa está recebendo? Eu sei que não vai vir um anjo do céu com um bilhetinho entregar na nossa mão e dizer revitalização, mas como descobrir? E com isso, já puxando o gancho, o seu trabalho atualmente ali em a Diamantina na cabeça, porque eu não sei lembrar o nome. Arapoti.
é de revitalização ou é algo mais diferente? Vamos lá. João capítulo 15, versículo 16. Jesus orienta os discípulos da seguinte maneira: não fosses vós que me escolhesses a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei. Quer ver só? Para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. O que é que Jesus está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer o seguinte, que para você descobrir aonde Deus quer usá-lo, você precisa se dispor para servir. A palavra-chave para ministério, meu caro, é o serviço cristão. Você precisa servir. Salomão falou o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça. Faça. Faça conforme as tuas forças. Olha que interessante. Eu preciso ter disposição para servir, eu preciso me engajar. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim: e percorria Jesus algumas cidades, poucas cidades, diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, e pregando o evangelho do reino, e ensinando, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Você percebe que o próprio Jesus, ele foi identificado como alguém que servia. Alguém que não serve para ser usado por Deus. Deus não usa a pessoa à toa. Deus usa pessoas que estão engajadas, envolvidas, querendo trabalhar, né? Pessoas engajadas. Então, eu creio que o primeiro conselho para alguém que quer descobrir o que Deus quer fazer na sua vida, coloque-se à disposição para servir. Esse é o primeiro ponto. O seminário, ele é fundamental para a vida acadêmica de um aluno. Mas é na sua relação com Deus, servindo, que ele vai se encontrar. Não existe uma fórmula. Ele precisa servir. E ele vai descobrir quais são as áreas que ele atua melhor. Ele vai ser influenciado por professores, ele vai ser influenciado por pastores, e ele vai ter que experimentar algumas áreas para ver onde ele desenvolve melhor. E com certeza, no percurso, Deus vai trazer convicções a ele, aonde ele deve atuar. Mas a palavra-chave é doulos, servir. Servir de sol a sol, né? Ou seja, eu vou me colocar à disposição de Deus para servir. Com relação à sua segunda pergunta, o Ministério de Revitalização, ele nasceu quando eu fui para Jaguariaíva. Na verdade, eu não sabia que eu ia fazer revitalização. Eu descobri depois, né? Foi durante o serviço que Deus foi trazendo ao meu coração a orientação como eu deveria trabalhar. O que é uma revitalização? Revitalização é trazer vida à igreja. Eu acho que todo pastor deveria ser um revitalizador. Senão a igreja dele vai morrer. Né? E quais são as 4 principais áreas que uma igreja sofre? Qualquer igreja. Primeiro, não existe igreja perfeita. Jesus amou uma igreja imperfeita. Está lá em Efésios capítulo 5. Uma igreja com rugas e máculas. Mas ele trabalha para santificá-la. Quais são os 4 principais problemas que uma igreja tem? Primeiro problema: mágoas e ofensas. Pode ter certeza que quando você convive com pessoas, nós vamos nos ferir mutuamente. É impossível você não se ferir. Sua esposa vai se ferir, você vai se ferir, os seus irmãos em Cristo vão se ferir por causa do pecado. Nós estamos lidando com pecadores. Redimidos, é verdade, mas ainda pecadores. Segunda questão: problemas de relacionamento. Nós vamos ter dificuldades de nos alinhar com pessoas. Não é possível haver plena harmonia em questão de mente. A gente vai ter que estabelecer algumas metas em Cristo. Mas existem formas de pensar, existem formas de fazer diferente. Por exemplo, se nós 3 trabalhássemos numa equipe pastoral, numa equipe missionária, nós teríamos problemas um com o outro.
Cedo ou tarde isso iria acontecer. E olha que nós advogamos que temos convicção de chamado, nós temos preparo teológico e nós temos uma certa experiência com Deus. E nós vamos ter problemas de relacionamento. Igrejas têm problemas de relacionamento. Então, se você vai revitalizar, você vai ter que mexer com ofensas e mágoas. Você vai ter que mexer também com relacionamentos. Boa parte da vida humana é lidar na manutenção de problemas interpessoais. Pode ter certeza que você sofre muito mais com pessoas e por pessoas do que por coisas. Com certeza. Terceiro, problemas de pecados inconfessos. Tem um monte de pessoas na igreja que estão alinhados com o mundo, pecando deliberadamente, achando que ninguém sabe, e às vezes a gente fica questionando, por que a igreja não vai para frente? Ora, a igreja não vai para frente porque tem alguns irmãos que estão em pecado. Por isso da importância de ter um púlpito forte, e pregar a palavra de Deus, e confrontar o pecado. Foi o que Jonas não queria fazer com a grande cidade de Nínive. A missão de Jonas era pregar contra o pecado dos ninivitas. A Bíblia vai dizer no livro de Jonas que a malícia dos ninivitas chegaram a Deus. E Jonas tinha que confrontar isso. É o que um pastor precisa fazer. E uma quarta área é a negligência com o serviço cristão. Mas daí é óbvio, meus irmãos. Veja, você está magoado. Você está com problemas de relacionamento. Você está com pecados inconfessos. Com que cara você vai servir? Você não consegue. Aí você percebe a igreja deixando de servir, deixando de frequentar os cultos, não participa de evangelismo, não faz contribuição, não envolve comissões, mas é lógico. Então você percebe que é uma cadeia de passos destrutivos. E o pastor ou o missionário precisa trabalhar com essas áreas. E isso é um trabalho que você tem que fazer continuamente. Por exemplo, eu vou para uma igreja, revitalizo ela, quanto tempo você acha que eles vão criar problemas entre eles mesmos? Não vai demorar muito, não. Então, é um trabalho contínuo. Então, quando eu fui para Jaguariaíva, eu não sabia o que eu iria fazer. Os próprios irmãos começaram a testemunhar e falar aquilo que doía no coração deles. Foi onde eu desenvolvi uma estratégia de abordagem, que tinha esses 4 pilares principais. Eu vou trabalhar com o coração deles. Isso quer dizer que eles precisam querer ser pastoreados. Eu vou ter que confrontar irmãos. Eu vou ter que aplicar Mateus 18 várias vezes, né? Mateus capítulo 5, que diz assim: ao trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta perante o altar e vai tratar com teu irmão. Reconciliando com teu irmão, você volta e faz a sua oferta. Quantos são os casos de pessoas que oferecem a Deus com problemas com o irmão? São vários. Então essas 4 áreas foram necessárias trabalhar. Pois bem, isso é revitalização. Sim. Porque se você não trabalhar nessas áreas, a igreja vai morrer. Ela não vai fazer aquilo que Jesus falou lá no Sermão do Monte, que nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. A igreja não vai servir para nada. Ela vai morrer. Muito bem. Isso quer dizer, pastor Micael, que essa ideia de trabalhar nessas áreas não vai mudar mais para mim. Porque eu entendo que a igreja passa por isso. Eu vou trabalhar com isso sempre. Então, vindo para Araputi, eu ainda vou usar a mesma metodologia de tratar dessas áreas. Eu nunca vou parar. Só que aqui, de modo diferente, eu vou ter que plantar uma igreja, porque não tem uma igreja. Então, a gente abriu aqui um parênteses, né? É aquilo que eu falei no início. Deus, eu vou me colocar à disposição para servir. Micael, eu não sei plantar igrejas. Eu estou buscando. Eu peguei 5 pastores que são fundadores de igrejas. Estou falando para eles me aconselharem. A Bíblia diz que na multidão de sabedoria há segurança. Então, eu estou aprendendo a plantar uma igreja. E Deus está abençoando. Nós estamos há 5 meses aqui. Já compramos 2 lotes. Não pagamos ainda. Mas nós já compramos. Nós estamos pagando. Eu já paguei a primeira parcela dos 2 lotes. Hoje, né, Deus dirigiu meu coração e nós decidimos que vamos construir um templo de madeira. Para a gente começar lá no espaço, porque nós estamos em ponto de pregação. Gente, não tem nenhum problema ter um templo de madeira.
Não. Eu preciso reunir o povo de Deus, eu preciso reunir a igreja, eu preciso reunir a eclesia. E nós vamos agora trabalhar com essa meta. Vamos construir um templo de madeira. A igreja vai crescendo, quando a gente tiver recursos, a gente constrói um templo de alvenaria. E hoje à tarde, um irmão de Curitiba falou para mim que ele tem uma casa de madeira desmontada. Ele ligou para mim e falou: pastor, o senhor quer a madeira? Lógico que eu quero. Então nós já temos partes da madeira para construir a igreja. Eu creio que até o final do ano a gente vai estar com a igreja de pé. E os cultos funcionando lá na quadra 20, lote 15 e 16, porque não tem nome de rua ainda não. Olha que maravilha. Que bênção. Pastor, ainda falando do campo missionário que o senhor atuou, dos que o pastor, qual foram as experiências que marcaram o senhor, que te trouxeram mais aprendizado, né? E que o senhor sempre gosta de compartilhar e que te ajuda a continuar firme nos caminhos? Eu vou usar 3 exemplos. Um exemplo em Diamantina, um exemplo em Jaguariaíva e um exemplo em Boas Novas, que foram os 3 trabalhos que nós executamos nos últimos anos, né? Em Diamantina, irmão, a lição que eu aprendi foi que não existe um modelo único para lidar com pessoas. Você não imagina como eu errei no trato com pessoas. Eu achava que eu, por ser pastor, eu estou acima de qualquer acusação. Eu posso falar o que eu bem quiser, eu posso tripudiar em cima da pessoa. Eu sou pastor, poxa. Ninguém manda em mim. Abaixo de mim estão os membros, acima só Deus. Eu não tenho patrão. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso colocar regras, tirar regras. Eu pequei. Eu tive que pedir perdão para vários membros que eu errei no trato com eles. Então, algo que eu trouxe quando eu fui para Jaguariaíva, para as Boas Novas e agora, foi ter sensibilidade e respeito no trato com pessoas. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo para você. O seu filho te desobedeceu. Ele te desrespeitou. Ele gritou com você, ele te bateu. Ele fez uma coisa horrível. O fato dele ter pecado contra você não te dá o direito de você agredi-lo, de você xingá-lo, de você falar palavrões para ele, palavras de baixo escalão. Não te dá o direito. Você pode pecar contra o seu filho no processo de querer discipliná-lo. Há pais que são devedores de perdão dos seus filhos pelo modo bruto e grosseiro que eles lidam com eles. Eu achava que eu, sendo pastor, eu poderia falar firme, duro, sem esperar nenhuma reação negativa por parte deles. E às vezes eles reagiam, eu falava: rebelião! Isso é rebelião! Vamos excluir esse irmão! Mas às vezes eu incitei eles à ira. Então, uma lição que eu aprendi. Mais uma vez, não quer dizer que eu errei com todo mundo, mas foi algo muito emblemático no meu coração. Eu tive que pedir perdão para irmãos. Eu errei da forma de tratar com pessoas, né? Nessa época, eu lembro que um versículo que trabalhou muito no meu coração foi Provérbios 19, que diz assim, Provérbios 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Eu aprendi essa lição. Eu não posso agir na ira. Eu preciso colocar perante Deus e tentar trabalhar com aquela pessoa de maneira respeitosa. Então, essa foi uma lição, irmão. Aprender a lidar com pessoas. Um pastor pode perder seu ministério se ele não souber lidar com pessoas. Pessoas são diferentes. E o fato dela pecar não te dá o direito de desrespeitar ela. Ela ainda merece o teu respeito. Você deve ainda tratá-la com brandura e com amor. Okay? Em Jaguariaíva, qual foi a principal lição que eu aprendi
trabalhando com missões. Foi na área de generosidade. Eu confesso, eu tinha dificuldade de ser dizimista. Eu tinha muito medo de que se eu desse meu dízimo, eu não iria conseguir pagar as minhas contas. Eu nunca tive sustento integral. Sempre foi abaixo da média. Eu sempre passei necessidades financeiras. Poxa, dar o dízimo... Eu tinha muita dificuldade. Eu dava, mas chorando, sabe? Chorando mesmo. E muitas vezes eu não dava. Na igreja, em Jaguariaíva, tinha alguns irmãos que eram tão generosos com ofertas, tão generosos com contribuições, tão fiéis nos seus dízimos, que eu fiquei constrangido de não ser também. E olha que eu tive pastores e discipuladores que eram generosos. Eu tive a chance de aprender com eles e não quis. É igual o filho pródigo, tendo um pai maravilhoso, um pai fantástico, quis ir para a festa e depois quis comer na casa do porco. Mas ele esqueceu que tinha um pai maravilhoso. Poxa, ele poderia ter aprendido com o pai dele, né? Um grande exemplo. Eu tive essa oportunidade e não aprendi. Mas lá em Jaguariaíva, ver a postura dos irmãos contribuindo, servindo, olha, eu decidi, irmãos, eu vou ser generoso. Eu não vou mais amar o dinheiro. E olha, por incrível que pareça, quanto mais generoso eu sou e tenho sido, mais Deus tem me dado. É incrível. Não tem faltado, Deus tem multiplicado. E não é barganha, é fidelidade. Então eu tenho aprendido, eu aprendi. Isso é algo que a gente fala, mas a pessoa só consegue ter certeza ou só consegue acreditar quando acontece com ela mesma, né? A pessoa até sabe na mente, mas dizer assim, não, quanto mais eu sou generoso para com Deus, mais Deus me restitui. É muito difícil. O dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu tinha muita dificuldade mesmo. Eu venci isso, graças a Deus. Eu aprendi a lidar com pessoas. Eu não acerto sempre, mas eu aprendi a lição. Eu aprendi a ser generoso. Eu aprendi. Vendo irmãos sendo generosos. Imagina, eu aprendendo com um membro. Eu preciso ter humildade de reconhecer que eu também tenho que aprender. Eu não sei tudo. Seria muita prepotência da minha parte achar que eu sei tudo, que eu vou ensinar. Eu aprendi muito mais do que ensinei. No terceiro ministério, que foi lá em Boas Novas, uma coisa que eu aprendi com aqueles irmãos é a disposição de servir. Eu sempre tive isso no meu coração, mas eu nunca vi isso na coletividade. Eu nunca vi isso. As pessoas falavam assim, que, olha só, que as pessoas falavam para mim sobre as Boas Novas, que as irmãs da igreja de Boas Novas serviam mais do que muitos homens das outras igrejas. Eu tive que ir lá para comprovar. O Micael serviu lá. Pensa num povo que ama servir. Olha, eu não tive um BO com eles. Um BO. Não tive. Desejo de ser pastoreado, desejo de servir. Irmãos, vamos fazer um mutirão? Eles vinham. Irmãos, vamos fazer evangelismo? Eles vinham. Disposição para servir na coletividade. A gente vê, né, um ou outro servindo, né? O que a gente mais vê é 30% da igreja fazendo trabalho de 70%. O que a gente mais vê é meia dúzia que serve da igreja, infelizmente. Boas Novas desmente essa fala. Lá eu posso dizer que boa parte dos irmãos serve. Eu aprendi que é possível ter uma igreja como uma autêntica colmeia. Todos servindo e com alegria. Então, cada ministério traz uma lição para vocês. Trouxe para mim, né? Eu aprendi a me relacionar, eu aprendi a ser generoso, eu aprendi da importância e que é possível trabalhar uma igreja todos juntos. No campo atual, de novo, o senhor está adotando qual estratégia para conseguir aquele primeiro contato? Porque eu vou te explicar o porquê da pergunta, na verdade. Isso, para mim, que não estou
há milhares de anos no campo missionário, eu acho que o mais difícil é o primeiro contato. Depois que consegue esse primeiro contato, daí conversar, criar amizade ali, se torna mais fácil. Mas a barreira do primeiro contato é o mais complicado geralmente. Quais estratégias que o senhor tem adotado aí no campo? Então, eu acredito que a única forma de fazer missões é um missionário se dispor para fazer. Uhum. Não tem o que... Ele tem que se expor. Ele tem que dar a cara mesmo. Ele tem que se expor. Foi o que Deus falou para Jonas, né? A palavrinha-chave do capítulo 1 é dispõe-te. Uhum. Vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Aí no capítulo 2 diz assim, Jonas se dispôs. Olha que cara de pau. Mas para fugir... Isso, para fugir da presença do Senhor para Tarsis. No capítulo 3, lá no deserto dele, lá na cisterna dele, lá no deserto, lá no Gólgota dele, lá no ventre do grande peixe, ele clama ao Senhor e ele entende. Eu preciso ir. Eu não quero. Jonas não queria ir. Inclusive, Jonas não queria nem a conversão dos ninivitas. Ele lamenta pelo fato de Deus ter convertido os ninivitas. Ele não queria. Eu nunca vi um missionário não querer que alguém se converta. Jonas, ele não queria. E ficou bravo com Deus. No capítulo 3, Jonas se arrepende, ele entende, a salvação pertence ao Senhor, eu faço. Capítulo 4, Deus volta para ele e fala o seguinte, dispõe-te. Então, ou seja, o missionário, o pastor, para fazer evangelismo, ele vai ter que ir, gente, não tem outra alternativa. Não é método, não é estratégia, é disposição, ele precisa expor e ir. Por exemplo, uma das coisas que nós fizemos aqui, é lógico, Deus nos dá sabedoria para buscar as melhores estratégias. Existem estratégias que funcionam mais do que outras. Eu vou escolher, lógico, as melhores estratégias. O primeiro contato que eu fiz com pessoas, eu usei a Páscoa. Então, use datas festivas, datas comemorativas. Use isso como pretexto para você conversar com pessoas. Nós usamos a Páscoa. Nós fizemos kits de bolachinhas, cookie, fizemos vários kits. Eu comprei panfleto, aquele panfleto A Ponte. Eu tenho um panfleto próprio que eu mesmo escrevi, que o irmão Alberto de Salim nos ajudou a fazer a parte gráfica, nós imprimimos, eu levei junto, nós chamamos todo mundo da igreja, simplesmente bate lá na porta, se identifica, nós somos da Igreja Batista, nós queremos aqui entregar algo para vocês. Entreguemos lá o pacotinho de cookie, deixamos a ponte, falamos aqui, apresenta o plano de salvação, a senhora mesma pode ler, mas se a senhora quiser, a gente pode explicar. Eu quero, então a gente explica para a senhora. Não, eu não quero, não tenho tempo, a comida está no fogão, eu estou com o filho gritando lá no quarto, tudo bem, mas a gente queria entregar para vocês. Nós estamos ali, se a senhora quiser falar com a gente, vem cá conversar com a gente. Pronto. O segundo momento que nós tivemos com contato com pessoas, eu fiz um convite para um estudo bíblico. Eu escolhi seis títulos de assuntos que eu acho que é interessante. E eu e Juliana fomos para o centro da cidade, fomos nos estabelecimentos, nós nos apresentamos, nós somos missionários, estamos plantando uma igreja aqui em Araputi, e nós vamos iniciar uma classe de estudos bíblicos e nós queremos fazer um convite a vocês. Posso deixar um convite com vocês? Pode. E nós entregamos um convite. Nós fizemos contato com 200 pessoas no centro. Aqui no nosso bairro, nós fizemos contato com 100 pessoas na Páscoa. Aí passou algum tempo, a Stephanie, que é membro aqui da igreja, ela trabalha num colégio particular holandês. Nós fizemos contato com a diretora, ela permitiu a gente ir para a escola, eu levei o Teco. Fizemos contato com 100 crianças, além de professores, pedagogo e diretora. Um quarto movimento que eu estou tendo agora, que é atual, eu decidi que nos próximos 100 dias
Eu quero fazer contato com 100 pessoas. Eu quero fazer contato com uma pessoa por dia. Eu comecei no dia 1º de julho. Esse é um quarto movimento que eu estou fazendo. Eu estou indo de casa em casa. Na verdade, eu espero a pessoa passar perto de mim e falar, olha, eu sou pastor aqui da Igreja Batista, posso ir na sua casa fazer uma oração por você? Eu queria também te dar de presente uma Bíblia. Pode, pastor. Eu já fiz 5 visitas. Hoje é dia 5? É 5 hoje? Sim. Isso. Já fiz 5 visitas. E olha que interessante, Deus não me deu uma. Deus me deu no primeiro dia 3 pessoas. No segundo dia, Deus deu 4 pessoas. No terceiro dia, Deus deu 7 pessoas. E hoje, Deus deu 4 pessoas. E eu vou fazer isso nos próximos 100 dias. Amém. Nos próximos 100 dias. Então, ou seja, em 5 meses que nós estamos aqui, eu já fiz contato com mais de 400 pessoas pessoalmente. E qual é o segredo? É se expor. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que me expor. Ou você acha que percorrer todas as cidades e povoados não é se expor? Ah, não, mas hoje está muito sol. Não é só tá sol para você. Não, o desgaste é para todos nós. Você tem que se expor. E o objetivo não é deixar eles virem. É você ir. Porque a ordem é ide. Não é que eles venham. Eu tenho que ir. E a igreja aí atualmente já está a que passo? Assim, quantas pessoas tem? A gente viu, o pastor falou sobre a questão que já comprou 2 lotes, né? E com o missionário Tiago eu aprendi que comprar não é pagar, né? Então já comprou 2 lotes. Mas como que está o andamento disso? Quantas pessoas estão participando? Então, quando nós decidimos fazer o trabalho de plantar uma igreja aqui em Arapoti, nós já sabíamos que nós teríamos conosco 2 famílias. Eles são membros de Jaguariaíva, mas eles são residentes e domiciliados aqui em Arapoti. Então, nós já temos uma família que tem 3 pessoas e uma outra família que tem 5 pessoas. Contando eu e Juliana, já somos em 10. Então, ou seja, já tem um grupo que nós estamos cultuando a Deus. E uma das coisas que eu fiz, eu cheguei aqui dia 1º de fevereiro. No dia 4 de fevereiro, nós já começamos os cultos. E a gente está fazendo em ponto de pregação. Desculpa, no plural, pontos de pregação. Nós temos 3 pontos de pregação. E nós fazemos um rodízio. Então, desde o dia 1º, na quinta-feira, aos domingos à noite, nós nos reunimos, estudamos a Bíblia e cantamos louvores de adoração a Deus, né? Com isso, o que aconteceu, pastor Micael? Nós estamos fazendo contato com pessoas, temos chamado pessoas, e tem vindo. Nós já recebemos 12 pessoas nesse período de 5 meses. 12 pessoas já vieram nos cultos, não todos de uma vez. Veio uma pessoa, depois outro culto veio 2 pessoas. Aí o que aconteceu? Dessas 12 pessoas que já vieram, 3 se converteram. O Daniel, a Ellen e o Giovanni se converteu. Nós estamos numa classe discipulado. Tem 6 pessoas fazendo estudo bíblico. Começamos agora em junho. Então, o que acontece? A igreja está trabalhando. Só que o que acontece? Há 2 semanas atrás, estava tendo um show numa família da rua de cima e um show na rua de baixo. Mas a vigilância sanitária parou aqui na minha casa. Tá bom? E eles falaram assim, o que é aí? Eu falei, aqui é um ponto de pregação. Ah, mas o que é ponto de pregação? É uma igreja. Na casa? Eu falei, Você nunca leu o livro de Atos? Começava numa casa. Aí falou, mas vocês não podem não. Eu falei, por que não pode? É porque tem aglomeração aí. Isso, naquele dia, tinha vindo de fato várias pessoas. Aí ela falou, não pode mais. Tá bom. Aí eu fui na vigilância sanitária, eu expliquei a situação, eu mandei uma solicitação, eles me autorizaram a funcionar com 10 pessoas no máximo. 10 pessoas.
dando distanciamento de 1,5 metro. Só que onde que nós estamos nos reunindo aqui, no Aratinga, na minha casa, a nossa garagem não dá para colocar 10 pessoas no espaçamento de 1,5 metro. Isso aconteceu semana retrasada. Então eu tive que suspender os cultos. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo online. Né? Nós temos um espaço aqui na nossa frente, que dá para eu colocar 10 pessoas. Então a gente está vendo aqui fazer uma cobertura simples para fazer os cultos aqui na frente. Né? Uhum. Então, a situação está assim. Mas, paralelamente, nós decidimos que nós iríamos comprar 2 lotes, né? Na verdade, a gente ia fazer a locação de um imóvel, só que não tinha ofertas imobiliárias aqui na cidade. Eu não consegui, por 3 meses, os 3 primeiros meses, eu estava achando um lugar, porque eu preciso de um espaço, né? Não dá para eu ficar me reunindo na casa, é pequeno, qualquer casa é pequena. Preciso de um salão, e nós não achamos. Aí Deus colocou no meu coração, então faz uma campanha e compra um lote. Nós compramos 2. Nós levantamos em 1 mês 20% do valor do lote. Nós levantamos 10.800 do lote 15 e 9.800 do lote número 16. Nós demos a entrada e nós fizemos uma campanha para que pessoas possam nos ajudar. Nós precisamos de 20 pessoas com R$50 por 36 meses. Conseguimos. O segundo lote ainda nós não conseguimos. Nós precisamos de 20 também, ajudando com R$50 por mês, por 36 meses. Conseguimos 10. Mas o dinheiro está entrando e a gente está pagando. Eu já paguei a primeira prestação dos 2 lotes. Aí a ideia era o que agora? Como que a gente vai desenvolver? E hoje eu lancei uma proposta. Os irmãos, ontem, nós nos reunimos com os irmãos daqui, vamos construir um templo de madeira. Então, essa ideia é hoje, né? Vocês, assim, de uma forma online, são as primeiras pessoas que estão sabendo disso. Então, nós vamos construir um templo de madeira ali. Eu já falei com o pastor João Paulo, ele é arquiteto. Eu tenho também falado com o irmão Eduardo Rosa, que é engenheiro, eles estão me dando orientações. A gente vai fazer uma planta, buscar a aprovação dela, e eu vou construir ali um templo de madeira para que a gente vá para lá. E a gente consiga dar o espaçamento que a vigilância sanitária está pedindo. Mas isso não vai me fazer recuar. Né? Tanto é fato que eu fui para a rua de novo. É interessante que, eu não sei se por conta da vigilância ou alguma coisa diferente, mas eu vi um dia desses, eu acho que essa semana, os irmãos daí, no próprio terreno, né, que foi comprado com pessoas em cadeiras mais distantes, em grupos em horários diferentes. Isso daí, irmão Micael, foi no sábado, nós fizemos o culto de consagração dos lotes. Foi uma forma pública de dizer para as pessoas, inclusive para Deus, esse lugar é do Senhor. Nós vamos usar aqui para pregar a palavra do Senhor. Aí o que acontece? A igreja de Jaguariaíva é uma igreja querida nossa, o pastor Sérgio é um pastor queridíssimo. Nós queríamos que eles viessem nos apoiar. E vários irmãos queriam vir. Eu contei todo mundo, dava 40 pessoas com os irmãos daqui. Mas pode 10, moço. Aí o que eu fiz? Eu fiz 4 cultos com 10 pessoas. Eu fiz um culto às 9 horas, eu fiz um culto às 2 da tarde, às 5 da tarde. Tava lá o pastor Mário com outro grupo às 8 horas da noite fazendo outro culto. Por quê? Porque eu estou tentando obedecer e atender a vigilância sanitária, porque eu quero dar testemunho. Porque eu quero ganhar também as pessoas da prefeitura. Inclusive, eu fui na prefeitura. E eu levei a Bíblia lá na prefeitura e dei Bíblia de presente para eles. Eles impedindo eu de fazer o culto, eu falei, vou te dar uma Bíblia, né? Eu vou te dar ainda o panfleto à ponte, para você saber o que Deus espera de você com relação ao seu pecado e que Ele quer te perdoar. Eu fui, sério, tô falando sério. Eu fui lá na infraestrutura e lá na vigilância sanitária, dei Bíblia para todo mundo lá. Então, ou seja, nós estamos trabalhando. Então, esse dia foi o dia que nós demos o espaço e nos reunimos em 10. É o que a gente pode fazer aqui. É justamente aquilo que Paulo falou, né, que por mais que ele estivesse preso, a palavra de Deus não estava algemada. Né? Então, por mais que tenha as restrições ali, a gente precisa continuar anunciando a palavra não está algemada, né? Ela precisa continuar caminhando. Isso mesmo. Pastor, nesse tempo,
né, que o senhor está aí, tanto... Uma das coisas que eu sempre fiquei pensando no ministério, e eu penso assim, não sei como eu agiria, pensando na questão do missionário. Como que é a sensação e a busca de orientação para o missionário falar, ó, Deus me abençoe esse ministério, Deus deu almas, agora eu vou colocar nas mãos de outra pessoa. Eu sempre fico imaginando a preocupação, né, do missionário falar, olha, terminei, Deus abençoe. Agora eu vou ter que procurar um pastor, uma pessoa para cuidar dessas almas, dessas ovelhas que eu criei com tanto carinho, Deus abençoe. Como que é essa sensação e como que o Senhor como Deus tem guiado o Senhor? Então, existe aquilo que tem sido a forma que os batistas regulares têm feito ao longo da história, e tem uma forma que não estou falando que não é bíblica, tá bom? Existe essa forma, e você tem bases bíblicas, eu já vou te dizer qual é a forma. Existe um outro modelo. Na verdade, existem dois modelos de você passar o bastão, né? A primeira forma foi o que Moisés fez com Josué. Eu vou treinar essa pessoa, eu vou discipulá-la, eu vou prepará-la, mesmo que eu encaminhe ela a uma academia teológica, ela volta aqui para mim, eu vou influenciá-la, eu vou influenciá-la e vou deixar a igreja decidir se a igreja o aceita como seu pastor local. A igreja aceitando, ela é soberana para isso. Eu tenho plena certeza que Deus vai dirigir o coração dele. Então esse é um modelo que eu encontro na Bíblia Sagrada. Ou seja, é alguém que sai da própria congregação. Ele se levanta, ele passa por um discipulado, ele passa por um treinamento, ele chega a uma estatura, a uma convicção, a igreja vê isso nele e a igreja aceita ele como pastor. A gente vê isso, esse modelo acontecendo em vários trechos da palavra de Deus. É uma forma. Uma segunda forma é o que nós mais adotamos. A gente entra em contato com um obreiro que está à disposição ou não, perguntamos a ele se ele gostaria de colocar em oração, ele vem visitar a igreja, ele traz uma série de pregações, a igreja vê como ele desenvolve no púlpito, a gente marca lá algumas reuniões para os irmãos fazerem perguntas para ele, para sabatiná-lo, e uma vez a igreja ficando confortável e desejosa para tê-lo, a igreja faz um convite formal, ele aceita ou não. São os dois modelos que existem. Os dois modelos são válidos. São válidos. Para o pastor local, é muito importante que ele se alinhe com a sua igreja local. Na verdade, quando o pastor ele vem de uma outra igreja, o pastor ele é um estranho. Então ele precisa ter um pouco de paciência com a igreja, porque tem que se alinhar com a igreja. Inclusive, na entrevista que eu tive com o pastor Tiago, do Jornal de Apoio, eu comentei isso com ele. Um dos grandes erros que às vezes que alguns pastores cometem é fazer mudanças no primeiro ano do ministério dele. A igreja não reage muito bem a mudanças. Mudanças doutrinárias, nunca. Mas existem algumas práticas que a igreja tem que o pastor tem que entender que, embora ele seja o líder, ele ainda não ganhou a confiança da igreja. Ele precisa desenvolver com o tempo e vai implementando a filosofia de trabalho dele. Então, o grande dilema é o pastor ter tempo para conhecer a igreja. Se a liderança surge da igreja, esse obreiro já não tem esse problema, porque ele já sabe como a igreja trabalha, ele já vem de lá. Então, eu vejo... já conhece ele, né? Já conhece ele. No caso do pastor que vem a convite, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes o pastor começa mesmo o ministério depois de 3 anos. Ministério mesmo, depois de 4 anos. Porque ele não tem confiança. Como que um membro vai chegar a ele e vai confidenciar um problema sério de relacionamento conjugal? Tem que confiar muito, né? E às vezes confia, às vezes não tem alternativa e acaba falando. E às vezes dá certo, mas demora para a igreja se alinhar ao pastor. Então o ideal seria que a igreja passasse um tempo conhecendo o obreiro. E, na verdade, isso vai acontecer com qualquer igreja. Agora, é inevitável que você crie vínculos.
Eu me desliguei de Diamantina, já fazem 11 anos. Eu já me desliguei de Jaguariaíva, já fazem 7 anos. E de Boas Novas faz 5 meses. Tem um membro ou outro que cria um vínculo com você. Eu tenho contato com os irmãos de Diamantina até hoje. Até hoje. Eu tenho contato com os irmãos de Jaguariaíva até hoje. Com Boas Novas, com alguns deles até hoje. Não com todos. Mas você cria um certo vínculo. Isso é o que o cristianismo tem de mais precioso. Os vínculos que a gente conquista e cria aqui, ele vai se perdurar por toda a eternidade. E, na verdade, eu quero os meus amigos perto de mim, né? Eu quero as pessoas que eu amo e que me amam, eu quero que eles estejam próximos de mim. E saudades a gente tem. Mas a Bíblia fala, aquele que não aborrece pai, mãe, e esposa e filhos, não pode ser meu discípulo, se aplica a isso também, né? Eu preciso me dispor e seguir meu caminho, né? Pastor, e para começarmos a envelopar para o final da nossa conversa, visto que já com relação ao seu sustento atualmente, o senhor falou há um tempo atrás que geralmente, ou não sei se até agora, o senhor está abaixo ali da média do que realmente seria adequado. Atualmente a sua situação ainda é essa? O senhor ainda está buscando o levantamento de sustento? Ou como que está a situação? Então, é um assunto muito delicado. Eu prefiro não responder. Tá bom. Brincadeira, eu vou responder sim. Essa questão de sustento é bem delicado, né? Sim. Conversar sobre esse assunto. Como eu falei, eu nunca tive sustento integral. Na verdade, ao longo dos anos eu tenho perdido sustento. Eu não tenho ganhado. Tanto é fato que quando a gente foi para as Boas Novas, algumas igrejas cortaram o nosso sustento por entenderem que Boas Novas não era um projeto missionário. Então nós perdemos, assim, 30% do nosso sustento. Nos primeiros anos, no primeiro ano eu não senti tanto, porque a Igreja Batista Jaguariaíva estava acertando comigo o 13º e férias, que ficou em haver, então eu não senti tanto. No segundo ano, lá em Boas Novas, eu senti os 30%, né, que eu tinha perdido. Naquela época eu decidi que eu iria trabalhar secularmente, né, ia trabalhar online. Eu iria administrar o meu tempo, iria trabalhar online. E graças a Deus, eu nunca negligenciei uma responsabilidade minha. Nunca. E trabalho secularmente com a mesma disciplina. Deus me ajudou a compor os 30% que eu perdi. E mais, pela primeira vez na minha vida eu consegui fazer um pé de meia. Uma poupancinha. Para que eu pudesse investir na minha família e tendo uma projeção de segurança para o meu futuro, né? Porque o pastor não tem tanta estabilidade, né? Ele não tem garantias, ele não tem fundo de garantias, ele não tem garantias alguma, ele vive pela fé, né? Mas isso não quer dizer que eu não tenha que aproveitar as oportunidades que me vem à mão para fazer, né? Exatamente. Eu sou muito organizado, eu sou muito disciplinado, né? E desde então eu tenho trabalhado secularmente. Hoje eu ainda trabalho. Então, embora eu tenha carência, eu não passo necessidades porque eu tenho um trabalho secular que me supre. Isso para mim tem sido muito bom. Primeiro porque eu já falei o porquê. Eu tenho composto a minha renda, eu tenho conseguido fazer uma pequena poupança para proteger eu e minha esposa, e para mim tem sido até terapêutico. Né? Para minha mente, assim, para dar uma saúde mental para mim é muito bom, porque o engajamento com o ministério, ele é muito intenso. Então, ao invés de querer jogar bola e passear no parque, eu trabalho, né? E para mim tem sido saudável. Eu tenho conseguido conciliar. Não sei se todo pastor e todo missionário consegue conciliar. Eu tenho tentado e tenho logrado êxito. E não pretendo parar, né? Isso tem sido saudável para mim. Então, eu diria que eu tenho o meu sustento. Eu tenho o meu sustento. E se eu perder, eu trabalho mais um pouquinho, tudo bem. Se quiserem cortar meu sustento, tudo bem. Quem me mantém na obra não são igrejas, é Deus. Quem me chamou não foi igrejas, é Deus.
Então, isso eu tenho convicção. Isso ninguém tira de mim. Uhum. E pensando agora na questão do próprio projeto, ali a questão do pagamento das parcelas e tudo mais, se alguém que estiver assistindo e queira ajudar, como que essa pessoa consegue ajudar? O senhor, por acaso, tem e-mail? Nós temos... É isso? Isso. Por acaso, Nós temos deixado contato pelo WhatsApp. Eu quero explicar o projeto. Então, normalmente, quando a pessoa quer ajudar, ela entra em contato comigo, ela liga ou chama no WhatsApp, e eu explico direitinho para ela como que está a situação do projeto. E ela vai tentar ajudar da forma como ela quer. Eu faço prestação de contas, viu? Inclusive, eu criei um grupo de 5 pessoas das quais eu presto conta. Eu não precisaria fazer isso, né? Mas para manter a lisura, eu presto conta. Entrou um dinheiro, entrou esse dinheiro. Eu faço uma prestação, eu vou comprar isso. Pastor Márcio, não precisa fazer isso, mas eu quero fazer isso. Eu acho que isso é saudável. Se alguém perguntar, eu mando para vocês, não, o pastor Márcio está fazendo isso, aquilo. Então, a gente tem administrado isso, nós temos administrado isso, e é assim que a gente vai fazer. Mas a pessoa tendo interesse, entre em contato, eu vou orientar direitinho. Se ela quiser a tabela, as notas fiscais, eu mando tudo para ela, né? Então, a gente tem mantido essa transparência. Então, o seu e-mail ou o contato para que a pessoa consiga entrar em contato com o senhor é qual? É o WhatsApp mesmo. É o WhatsApp. Para falar apenas número? WhatsApp. Só o WhatsApp. Mas eu acho que... Na sua página do Face, entrando lá, Mário Botão, aí pode entrar em contato no privado. Sim, pode também, pode. No Facebook, eu tenho colocado diariamente informações. Só não vê quem não quer. Então, pessoal... Isso. Então, pessoal, se não apareceu na tela, e também na descrição do vídeo, vai estar lá o link para o Facebook do pastor, tá? Eu não acho que seria muito sábio da minha parte divulgar o WhatsApp num vídeo no YouTube, então vai ter o Facebook, o pastor vai entrar em contato contigo, daí ele passa o contato para você, caso ele ache que seja necessário. Mas é um projeto realmente muito interessante, eu até diria ousado. Em 5 meses já tem 2 lotes comprados, então é algo realmente que nós vemos a mão de Deus agindo ali. E se você tem condições de ajudar, como o pastor falou, às vezes é R$50, né? Às vezes você tem essa condição, ajuda lá o projeto. Com certeza Deus vai te honrar, vai te ajudar a honrar também com esse compromisso, e você vai estar, em certo aspecto, também na obra missionária, né? Aquela igreja nascendo ou crescendo, se desenvolvendo, alcançando outras pessoas, você vai poder falar que ajudou ali de alguma forma. Mas certo, pastor, para encerrarmos, o senhor tem algo que gostaria de deixar, de falar, para poder chegarmos ao fim da conversa? Então, eu gostaria apenas de deixar um versículo bíblico, né? É um texto que tem me acompanhado já há muitos anos, que é o Salmo 23, versículo 4. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse texto ele é bem interessante, porque ele diz que Deus ele pode me pastorear até no pior momento da minha vida. E no vale da sombra da morte ele pode me pastorear. Interessante que o Davi, que escreveu o Salmo, diz que ele não viu o pastor, mas ele viu os instrumentos do pastoreio. E quando ele viu a vara e o cajado, ele sabia de uma coisa: eu não estou sozinho. Então é importante que o obreiro saiba que ele não está sozinho, né? Por mais difícil que seja a situação, Deus está o auxiliando e Deus está presente. Amém. Só queria agradecer, pastor. Obrigado pelo tempo, pela disposição. O senhor mencionou que hoje o dia foi corrido, mas ainda guardou esse tempinho pra gente. Muito obrigado. E obrigado a vocês que estão assistindo. Continuem nos acompanhando. Agora a gente já está mais ativo. Temos página no Face. A gente tem tentado... A equipe de edição aí, muito obrigado. Tem feito um trabalho excelente. Mas primeiro, obrigado, pastor, pela disposição, por estar nos ajudando aqui também.
Amém. Exatamente. Eu quero também agradecer ao pastor Mário por dedicar esse tempo para conversar conosco. Eu acredito que a conversa foi muito boa, muito instrutiva. E a você também que está assistindo, agradeço por ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve. Eu estava vendo lá que 40% do pessoal que está assistindo ainda não é inscrito. Já pode pensar nisso, Enio? Quase a metade do pessoal não é inscrito. Então se inscreve com o botão aqui embaixo, tem inscrever-se, é facinho, tá? Tem também na tela, você deve estar vendo agora mesmo, no canto esquerdo, Arsenal Teológico no Facebook e no Instagram, Arsenal Teológico também. Vai lá, a gente está começando ainda nessas mídias sociais, mas pretendemos colocar conteúdos, inclusive, diferenciados. Então, obrigado por nos assistir até aqui e até a próxima.